você é uma abençoada. Quando a gente para e olha para essa frase, quando alguém chega e diz para você, eu expressei para vocês, que vocês são uma pessoa abençoada por Deus, é porque nós somos abençoados, nós somos agraciados por Deus. Através desse trabalho que está sendo feito, nós somos agraciados a Deus pela nossa busca constante de se encher ainda mais da presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta, é Ele quem traz a alegria, a motivação para dentro de nós continuar permanecendo, fazendo a coisa certa. É o Espírito Santo que nos move, que nos dá força, nos dá fé, nos dá determinação de não desanimar, não desistir, mas persistir, buscando aquilo que nós precisamos alcançar. Então essa é a forma que o Espírito Santo de Deus age dentro de mim e de você. Age em todas aquelas pessoas que o aceitam, que decidem caminhar com Ele, que entrega a sua vida a Jesus, porque no momento que a pessoa ele aceita Jesus como um suficiente salvador da vida dele, essa pessoa se torna uma pessoa abençoada por Deus. Por que, pastor, o Senhor enfatiza tanto a questão da palavra abençoada? Abençoada, porque quando a pessoa ele recebe Jesus Cristo como salvador da vida dele, a presença do Espírito Santo de Deus invade o ser, invade a vida dele, e ele se torna uma pessoa abençoada, ele se torna uma pessoa protegida, ele se torna uma pessoa blindada para os contra-ataques do inimigo, porque por mais que o inimigo ele tenta atacar você, mas o que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, é muito mais forte que os contra-ataques que vem. Amém. Você já ouviu aquela frase assim, quando você estiver passando por qualquer situação, por alguma afronta, para e respira bem fundo, ou conta P10, que a paz volta para dentro de você. Mas essa paz que a gente sinta, se você contar P10 ou parar e respirar fundo, é você dando, liberando a sua vida, o Espírito Santo de Deus vai vir dentro de você. Por isso que você para e conta P10, o Espírito Santo de Deus, ele te fortalece, porque ele já está dentro de você, porque nós não somos livres de ser contaminados, nós não somos livres de repente, uma hora para outra, ficar desesperado, angustiado, não se afrontar. Nós não somos livres, mas muitas vezes o inimigo ele quer se manifestar em direção à nossa vida para roubar a presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Mas eu quero dizer para você, por causa de você confessar que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da sua vida, o Espírito Santo entrar e reinar dentro de você. Do momento que você cometeu um deslize, a primeira coisa, o Espírito Santo está dentro de você, vai lembrar, você errou. E qual é o primeiro passo? Pedir perdão, porque ele já está ali dentro de nós. Então só nos leva a conhecer o que é certo e o que é errado, a verdade. Amém. Ele acaba citando em todos os cultos, e a pastora Tatiana, ela tem os cultos de sexta-feira, ela ainda prega o tema principal da ministração dela é conhecereis a verdade nos libertará. Amém. É o que o Espírito Santo de Deus faz dentro de mim e de você. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nos aproximamos dele e mais a nossa vida é mudada, é transformada. Amém. Que nós tenhamos esse poder, mas o que está dentro de nós nos ajuda a ter uma vida mudada, uma vida transformada e uma vida renovada na presença de Deus. Então o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 16, Jesus está falando, porque quem era o Consolador antes do Espírito Santo de Deus vir?
milagre, uma cura, ou um ente querido que a gente sabe que até pessoas, Jesus ressuscitou, como dizer Lázaro. Imagina a agonia, a dificuldade que Marta e Maria estavam enfrentando. Elas não estavam tendo paz, elas estavam desesperadas. E Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. E naquele momento aconteceu o que dentro, quando Lázaro ressuscitou. O que entrou, o que aquelas mulheres receberam? Elas receberam paz. Elas receberam alegria, elas receberam felicidade. Então, elas foram consoladas por um milagre que só Jesus que podia fazer. Ninguém mais poderia fazer. Mas Jesus, naquele momento, executou aquele milagre. E isso fez uma transformação. Então, olha o que Jesus diz: se eu não for, porque ele é o consolador, ele diz: eu vou para o Pai e enviarei outro consolador. Então, ele já era o consolador. Eu falei: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o consolador. E é ele quem traz, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que traz a alegria, a vontade de vir cultuar. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força para orar. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a abrir a Bíblia e ler. É o Espírito Santo de Deus Amém. que ajuda você a abrir o seu celular e ouvir uma pregação, uma ministração. É Ele. Porque pela tua própria vontade, na sua natureza humana, você quer assistir outras coisas. Mas quando a sua vida pertence a Jesus, que o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você, o seu prazer está na lei do Senhor. E está na lei do Senhor. O salmista diz que nós precisamos meditar dia e noite. E quando o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de mim e de você, o nosso prazer está na lei do Senhor. O nosso prazer está na lei a Sagrada Escritura. O nosso prazer é vir cultuar a Deus. O nosso prazer é vencer a canseira e vir para a presença de Deus. É levantar de madrugada e vir para a torre de oração orar. Então esse é o prazer, você levantar 3 horas da manhã, colocar o celular para despertar 3 horas da manhã para orar por uma causa. Mas quem faz isso? Quem coloca esse desejo dentro dos nossos corações? É o Espírito Santo de Deus que reina e habita dentro de mim e de você. Amém. Então, quando Jesus diz assim: sem mim, nada podereis fazer, a gente se depara perante o Espírito Santo de Deus. Sem Ele na nossa vida, querido, nada nós conseguimos fazer. Sem a presença do Espírito Santo para nos direcionar, para nos confortar, nada nós conseguimos executar. De repente, as pessoas que não têm a presença do Espírito Santo de Deus, as pessoas eles devem atormentar no tempo todo. Eles não conseguem ter paz, eles não conseguem ter força, eles não sabem como lidar com a situação do dia a dia, porque a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela quer resolver tudo na força do braço. E o salmista diz: muitos confiam em cavalos, em carros de guerra, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele confia em quem? No Senhor, querido. Aleluia. Para você ver que ensinamento, que direcionamento o Espírito Santo de Deus está trazendo dentro de mim e de você nessa noite. É por isso que as coisas começam a fluir, por isso que as coisas começam a dar certo e crescer na nossa vida, porque nós confiamos verdadeiramente no Senhor. Você vê uma situação, uma preocupação que vem se levantando contra você, mas você sabe em quem você confia. Então a sua confiança está no Senhor. Você crê que aquela situação vai mudar, aquele problema que você está atravessando, ele vai desaparecer. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, de você, nos move para esse entendimento, para esse discernimento. Eu creio. E o versículo 17 diz assim: e o Espírito da verdade, porque eu disse: conhecereis a verdade vos libertará. E aqui o versículo está dizendo: e o Espírito da verdade, que habita
habita dentro de mim e de você. Porque nós sempre gostamos, as pessoas que temem a Deus, eles sempre querem fazer as coisas boas. Porque o Espírito da verdade habita dentro dele, ele sempre quer permanecer fazendo as coisas boas. Porque o Espírito da verdade está dentro dele. E o evangelista, ele continua dizendo o seguinte: e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Amém. Santo que o mundo não conhece. Tem muitas pessoas que não conhecem esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo não habita. Aquelas pessoas que só ouviram falar de Jesus, porque tem muitas pessoas que você chegar e dizer: você quer morar no céu? Quero, todo mundo quer pegar com luz e sabe que o céu é o melhor lugar. O céu é o melhor lugar, mas a maioria das pessoas não estão se esforçando para ir morar no melhor lugar. Eles estão satisfeitos com a vida que eles estão levando. Eles não se dão por si que o melhor lugar é na eternidade. E quem nos conduz para essa eternidade, querido? É o Espírito Santo de Deus. E o mundo não conhece. Se você vai falar algo, é Deus que está fazendo algo, é o Espírito Santo que está fazendo algo. Na minha vida as pessoas não entendem, eles não compreendem quem é o Espírito Santo. Mas nós que temos ele dentro de nós, sabemos verdadeiramente quem nós estamos falando. A nossa intimidade com ele, a nossa alegria com ele, o nosso descansar, é como eu ministrei, está na sombra. Está na sombra é o melhor lugar. Quando você está num sol muito quente, você corre com a sombra. Não tem coisa melhor que estar na sombra. Eu quero dizer para você, não existe coisa melhor do que ter a presença do Espírito Santo dentro da gente. Não existe coisa melhor, porque ele nos dá força para vencer um dia mal. Ele nos ajuda a vencer as diversidades, as tempestades. Por que nós conseguimos vencer? Porque ele tem nos fortalece. Amém. Ele nos aproxima a cada dia de Deus. E é muito importante quando eu decidi dizer: você é um abençoado. Amém. Você é um abençoado. Eu recebo. Porque essa frase sua, para cada um de nós, é uma frase de sua calmaria, sua paz. Porque nós somos abençoados, porque Deus, Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo, Ele morreu por toda a humanidade para que todos fossem salvos, e depois Ele foi para o Pai, e todo aquele que confessa Ele como um suficiente Salvador da vida dele, esse Espírito Santo, Ele entra para dentro de cada um de vocês, e aí nós nos tornamos o quê? Homem e mulher cheios da presença de Deus. Amém. Tornamos homens e mulher abençoados por Deus. É uma dádiva. É uma dádiva. Nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo quer. É oferecido de graça. É oferecido de graça. Mas ninguém quer. Esses dias a gente estava fazendo evangelismo. Eu disse para uma senhora, disse assim: a senhora quer receber a oração? A senhora quiser receber a oração? Pedido de oração da senhora, aqui que depois a gente vai estar orando pela senhora, quanto eu tenho que pagar? Estava naquela simplicidade, não. A Bíblia fala de graça, receber de graça dar. Aleluia. Isso é prazeroso, querido. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: ou não saber que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado
por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Uma pessoa decide caminhar com Deus, que ele resolve se relacionar 100% com Deus. O corpo dele não pertence mais, a atitude dele já não pertence mais para ele, porque quem vai reger a vida dele a partir daquele dia é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que vai reger o nosso corpo mortal. Ele se torna um corpo fortalecido, porque a presença do Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E todo aquele pecado que antes a gente vinha cometendo, a gente para, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito dele entrou dentro de nós. E aí começa a ver uma verdadeira mudança, começa a ver uma verdadeira Amém. começa a ver até a maneira de você olhar, muitas vezes não. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você busca a presença de Deus na sua vida, mais renovado, mais feliz, mais satisfeito, mais realizado você se torna. Toda conquista que você tem, você é grato a Deus. Você tem uma conquista, a primeira coisa, você é grato a Deus. Nós somos tão gratos a Deus por causa da presença do Espírito Santo de Deus, que Ele nos ensina e nos instrui, que até mesmo o alimento que chega na nossa vida é motivo de orar e agradecer a Deus. Aleluia. Pegou a pequena, pegou o hábito de orar, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém, Porque Jesus. na boca das crianças, a Bíblia fala que sai o perfeito louvor. Ô, glória. Aquela certeza, aquela convicção que nada vai faltar, nada vai faltar. E a própria Bíblia também nos relata que nada nos separará do amor de Deus, nada. Aleluia. A ventania, o vendaval, a tempestade, o terremoto que virá contra a tua vida, ela não vai te afastar do amor de Cristo. Por que não vai nos afastar? Porque existe o Espírito Santo reinando dentro de mim e de você. Ele nos protege, Ele nos brinda, Ele nos fortalece, Ele nos direciona, Ele nos motiva. Mesmo de repente, na sua natureza humana, você diz que não tem mais jeito. Mas se você olha para dentro de você, o Espírito Santo de Deus fala, tem jeito sim, eu estou com você, vai dar certo, você vai vencer, você vai atravessar essa fase. Amém. E essa é o tamanho da importância da pessoa que decide caminhar com Deus. Ele não está só. Ele não está só neste mundo. Ele está protegido o tempo todo. A Bíblia fala do guarda de Israel, aquele que não dorme e nem cochila. Olha para você ver o quanto que quando eu uso a frase vocês são abençoados, é por esse motivo você saber que você tem um Deus que está 24 horas. Aleluia. Esse é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Nós somos as pessoas mais abençoadas da face dessa terra. Glória a Deus. A sua vida a Cristo, ela se torna a pessoa mais abençoada da terra. E quando nós sabemos que nós somos as pessoas mais abençoadas dessa terra, nós precisamos tomar posse. Tomar posse da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que diz em sua direção, você tem que tomar posse. Porque se Deus está dizendo algo em direção, a tua vida vai acontecer, porque a Bíblia é relata. Amém. Escritura relata que ele não é filho do homem para mim, né? Ele não engana. Quando ele fala algo dentro de você, quando você sente dentro de você uma certeza e convicção que vai dar certo e vai acontecer, você pode tomar posse, porque quem está trazendo essa motivação para dentro de você é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi um testemunho de um irmão essa semana ele dizendo assim: nossa, vieram tantas informações do inimigo contra a vida dele, dizendo: olha, não vai dar certo, desiste, para. E ele estava quase
igual Jesus disse para Pedro: afasta de mim, Satanás. Desse jeito você precisa levantar e dizer para a pessoa: está repreendido em nome de Jesus. Talvez você não fale a palavra, mas no seu pensamento, no seu coração, quando alguém lança alguma palavra contra a tua vida e você não quer afrontar ela com a voz, mas repreende o pensamento, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Essa palavra contra a minha vida, contra a minha casa, está repreendido em nome de Jesus. Não aceita. As pessoas do mundo, ser maior, tem influência mais forte na tua vida que quem está dentro de você. Porque quem está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, ele é maior que todas as coisas. Porque como Jesus ele diz, Amém. há pouco instante, eu disse para vocês que nada poderá nos deter. Nada. Por que, pastor? Nada. Porque Deus, ele já nos separou. Deus já nos marcou. A marca de Jesus está em nós. A presença do Espírito Santo está dentro de mim, de você. Em 1 Coríntios e Romanos capítulo 9, vamos dar uma corridinha aqui na Bíblia. Está dizendo em Romanos capítulo 8, o versículo 9 ao 11, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o teu Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, querido. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que não decide caminhar, porque muitas vezes as pessoas eles até aceitam Jesus. O Espírito Santo de Deus vem para dentro dele, mas chega com o passar do tempo e acumulando. O apóstolo Paulo ele fala a esse respeito, ele diz que só serão premiados, só receberão a coroa da vida, só irão entrar no céu aqueles que permanecerem até o fim. Tem que permanecer a carreira para entrar no céu até o fim, caminhar 5, 10, 15, 20 anos com Jesus e parar. Você está desistindo da sua coroa, você está desistindo de voltar para casa, voltar para casa, desistindo de voltar para o nosso lar celestial, para a nossa morada eterna, o local onde não haverá tristeza, não haverá dor, só haverá alegria, paz, felicidade. Então, queridos, não deixe que nada na face dessa terra venha fazer com que a sua natureza humana de pecador volte se manifestar em você. É igual a minha esposa sempre diz: o pecado na vida do cristão, o pastor Tatiana sempre diz isso, tem que ser um tropeço, tem que ser um tropeço. Você andando tropeçou. Quem quer tropeçar? Quem quer arrancar uma unha do dedo? Eu já passei, eu tropeçava, arrancar a unha do dedo. Quando era menina, dava só descalço, né? E arrancava a unha do dedo. E sabe por que arrancava a unha do dedo? E não foi um acidente. E não parou o pecado na nossa vida, tem que ser um acidente. E o que acontece? A gente pede perdão para Deus, porque enquanto nós estivermos sobre essa face dessa terra, nós vamos andar em altos e baixos. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus sempre continuará dentro de mim e de você, se todo o tempo nós continuarmos pedindo perdão para Deus, confessando os nossos pecados. E o versículo 10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu quero dizer para você que a nossa vida com Deus ela é fortalecida o tempo todo. O Espírito Santo de Deus ele vai nos
Jesus te trazer renovo, vai trazer fortalecimento, vai trazer direcionamento para dentro de mim e você. Então, nós precisamos verdadeiramente entender quem habita dentro de nós, o poder que está dentro de nós. Amém. O poder do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, ele nos ajuda a nos conter, ele nos ajuda a não cometer pecado, ele nos ajuda a nos orientar, ele nos ajuda a nos motivar, ele nos ensina a desviar a aparência do mal, ele nos ajuda a caminhar no caminho estreito e não pelo caminho largo. Então esse é o papel do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. Amém. No texto de Romanos, no texto de Romanos capítulo 8, no versículo 9, diz assim: do versículo 26, ao 28, Romanos 8, 26 ao 28 diz assim: é a mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabeis o que há de ver, de pedir como convém. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível, querido. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo de Deus, ele ajuda eu e você nas nossas fraquezas. Ele nos fortalece, querido. A pessoa fraca, quando ela busca a presença de Deus, ela se torna uma pessoa forte. E quando você se torna, você se sente que você está fraco e você busca a Deus de todo o seu coração, você se torna uma pessoa forte. Você se torna uma pessoa blindada pelo poder da palavra de Deus. Então nada poderá te deter, nada poderá te atrapalhar você, nada poderá fazer com que a sua fé seja enfraquecida. Então, o Espírito Santo de Deus, o papel dele também é nos ajudar no nosso momento de desânimo, no nosso momento de fraqueza, porque isso é inevitável, querido. Isso é inevitável. O ser humano, a pessoa que o Espírito Santo de Deus habita dentro dele, tem dia que ele está fraco, ele se sente debilitado, mas o Espírito Santo de Deus está assistindo ele na fraqueza e vai ajudar ele a vencer aquela etapa. Se algum dia você se sentir péssimo, hoje eu estou péssimo, hoje parece que Deus está tão distante, isso é natural acontecer, que a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo de Deus nos assiste no nosso momento de fraqueza, mas ele nos assiste, mas qual é o papel dele? A trazer ânimo, motivação, busca, porque muitas vezes o cristão ele é testado, ele é perseguido, se levanta algo contra ele, só apenas para nos testar, querido. Quem nunca foi testado? Quem entregou a vida a Jesus? Que nunca foi testado, nunca foi provado. Não existe, todos nós estamos sujeitos a ser provado, a ser testado. Mas eu quero dizer para você que tem alguém zelando por mim e por você. Amém. Tem alguém que habita dentro de nós. Ele é o nosso defensor. É Ele quem leva as nossas orações até o Pai. Porque a palavra está dizendo um pouco mais abaixo que Ele leva as nossas petições, os nossos pedidos, o gemido inexprimível. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Esse é o papel dele. Aleluia. Até o Pai. O importante de tudo, finalizando essa palavra, saber
que Jesus foi ao céu e o Espírito Santo de Deus vem para habitar dentro de mim, de você, para estar no meio de nós. O importante de tudo isso, Jesus ele foi para o Pai, mas ele permanece sendo nosso advogado. Amém. Ele permanece sendo nosso advogado. Ele nos defende nós o tempo todo perante o Pai. Ele nos defende, também ele é o nosso advogado. Então permaneça na presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Busca todos os dias por isso. Peça a Deus, Deus, eu quero mais do que o Espírito Santo, eu quero ser mais cheio, eu quero ser mais forte. Amém. Eu quero ser tocado, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele já habita dentro de você. Tudo menos pensa, você é tocado, você é batizado, você começa a falar novas línguas, que é algo que você não entende e não compreende, e vai compreender, que é algo celestial, é um nível de intimidade seu com o Espírito Santo de Deus. Ele te conduz, ele te aproxima mais e mais das coisas celestiais. Eu quero convidar vocês a colocar de pé.